Amanhã, sexta-feira, dia 28 de outubro, vai acontecer um evento extremamente decisivo para o mercado de criptomoedas e para todos os ativos de risco do mundo. Esse evento pode derrubar as criptomoedas dependendo de como algumas informações vierem. É disso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Vou atualizar a situação do Bitcoin, das criptomoedas, comentar sobre o que aconteceu no mercado hoje e sobre o evento de amanhã, que na minha visão pode mudar o contexto do mercado para os próximos dias. Bem, primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal Bitgráfico, se inscreva aí embaixo, ative o sininho para receber as notificações e deixa o like. Comente também aí embaixo o que você está achando do mercado. Se você não se inscreve, não ativa o sininho, não interage com o conteúdo deixando o like ou comentando, o algoritmo do YouTube não vai te enviar as novidades. Eu sempre estou trazendo notícias em primeira mão e quando eu abro operações de trade, eu compartilho aqui. E quem não interage com o conteúdo vai receber bem depois que as coisas já aconteceram. Beleza? Mas bem, vamos ir direto para o assunto. Vamos começando a falar do gráfico do Bitcoin. O que está acontecendo hoje aqui com o gráfico do Bitcoin, pessoal? Começando os tempos gráficos maiores, tá? Gráfico aí mensal, a gente tem aquele topo duplo que se formou lá em 2021, lá na região dos 12 mil dólares, então o Bitcoin segue sim com um grande risco de ir buscar a região dos 12 mil dólares nos próximos meses ou semanas. Quando a gente dá um zoom no gráfico, pessoal, a gente tem o Bitcoin nos últimos dias subindo, fazendo o que parece ser o rompimento daquele triângulo descendente que a gente vinha comentando nos últimos dias para cima. Mas galera, como eu venho sempre comentando com vocês, tá? Rompimento de triângulo descendente para cima em um contexto de uma tendência de baixa não é nem um pouco confiável. A chance disso aqui ser uma armadilha só para pegar o pessoal comprar e depois o mercado subir um pouquinho e voltar a cair é gigantesca, tá? Tem tudo para acontecer esse movimento. E a gente teve uma situação parecida que aconteceu no Bitcoin, que foi lá por volta de março, galera. O Bitcoin estava formando ali um triângulo simétrico, que é também um padrão de continuação, assim como o triângulo descendente. E esse triângulo simétrico ele foi rompido para cima lá no mês de março de 2022. Só que foi um falso rompimento, foi uma armadilha, a tendência prévia era de baixo, então a maior probabilidade era de continuar. Aquele movimento ali foi só para algumas pessoas comprarem e darem liquidez para continuar a tendência de baixa. Então, o mercado pegou muitas pessoas compraram aqui nessa região, achando que o mercado estava rompendo, mas era um rompimento contra a tendência. Triângulos, galera, são padrões de continuação. Cunhas também são padrões de continuação. Se você está vendo um rompimento contra a tendência, desconfie. Existe uma grande chance de ser uma armadilha, como esse movimento aqui foi. Muitas pessoas compraram e acabaram perdendo dinheiro. As que estavam com stop ainda se deram menos mal. As que compraram sem stop provavelmente venderam com prejuízo grande ou estão segurando o prejuízo até hoje, tá? Então, muito cuidado. Esse possível rompimento, que eu tô vendo vários grafistas comentarem, do triângulo descendente para cima, na minha visão, não é nem um pouco confiável. É algo que eu não operaria, tá? Eu estou procurando aqui oportunidades para operar vendido. Por enquanto, eu não abri posições ainda de trade, mas assim que eu abrir, eu vou avisar aqui no canal. Quem interage com o conteúdo, deixando o like, comentando, se inscrevendo aqui no canal, vai receber. Quem não faz isso vai acabar sabendo bem depois, tá? Mas, o que eu tô esperando, pessoal? Eu tô esperando os dados que vão vir amanhã. Eu já vou falar daqui a pouco como eles precisam vir para causar certas reações no mercado. O que cada dado, da forma como ele vier, pode causar no mercado, tá? Mas só terminando essa parte do gráfico, pessoal, o triângulo descendente ele é caracterizado por topos mais baixos. O principal do triângulo descendente não é o desenho, galera, e sim o que ele representa psicologicamente. Lembre-se, a análise gráfica, ela busca identificar padrões que são formados no mercado por comportamentos padrões que refletem a psicologia das massas, das pessoas que estão operando nesse mercado. E uma coisa que o triângulo descendente mostra é que os vendedores estão mais fortes que os compradores. Os vendedores sempre conseguem empurrar o mercado mais baixo. Os topos, eles sempre vão ficando mais baixos do que os topos anteriores. Isso mostra que eles estão mais fortes, tá? Os fundos, eles ficam na mesma altura, mostrando que os compradores, que é a outra força que faz o preço subir, não está conseguindo empurrar muito além, tá? Eles estão perdendo a batalha. Se os vendedores estão mais fortes, na hora que eles romperem essa barreira que os compradores estão defendendo, é bem provável que os preços
continuem caindo, e é isso que parece que vai acontecer no mercado de criptomoedas, e na minha visão, o gatilho pode ser o evento que a gente vai ter amanhã, ou talvez o que a gente vai ter na próxima quarta-feira, dia 2 de novembro. É difícil afirmar exatamente qual dos dois, tá? É muito difícil fazer previsão. Muita gente às vezes chega me xingando nos comentários. Ah, você errou previsão. Gente, não existe previsão. A gente analisa os dados e tenta chegar a alguma conclusão, tenta ver o que é mais provável, tá? Nos últimos dias o mercado tem estado aí lateral a maior parte do tempo, não fez grandes movimentações e isso tem tornado as análises um pouco mais difíceis. Mas uma coisa a gente sabe, galera. Os movimentos do Bitcoin ainda estão acompanhando bolsas americanas. Essa subida dos últimos dias foi subida acompanhando bolsas americanas. Essa queda do Bitcoin de 2% hoje foi uma queda acompanhando bolsas americanas. Tá? O SP500 futuro, ele caiu hoje também, caiu relativamente forte, tá? Mas, Tainan, o que está por trás desse movimento? Como eu sempre falo com vocês, pessoal, eu não gosto de analisar SP500, bolsas americanas, somente pelo gráfico. Eu gosto de olhar o que está por trás desse gráfico, o que está causando essa tendência que a gente vê no gráfico. E uma coisa que eu sempre venho falando desde o início desse ano com vocês é que a gente consegue ver claramente aqui no gráfico do Bitcoin, no gráfico do SP500, me desculpem, desde dezembro do ano passado, topos e fundos mais baixos. Aqui mostra que tem uma tendência de baixa. E eu sempre falei, pessoal, essa tendência de baixa aqui está acontecendo pela perspectiva e também já pelo efetivo aperto monetário por parte do Fed, por causa da subida das taxas de juros e também pela redução do balanço. Isso vai causando aí uma diminuição da liquidez dos mercados. Com as taxas de juros mais altas em títulos e ativos mais seguros, os investidores eles migram de ativos como ações, criptomoedas e moedas de países emergentes para ativos seguros, que são principalmente os títulos ali dos Estados Unidos, os títulos do governo americano, são os títulos mais seguros do mundo, tá? Isso aí vai tirando dinheiro dos ativos de risco e, consequentemente, fazendo eles se desvalorizarem. Mas, Tainan, tá meio confuso isso. O que tá acontecendo? Beleza, você falou que o aperto monetário está causando essa queda aí ao longo do ano de 2022 dos mercados e, consequentemente, puxando o Bitcoin, que está acompanhando bolsas americanas. Mas por que bolsas americanas deram essa subida forte nas últimas semanas? Bem, pessoal, desde a segunda-feira da semana passada, que foi o dia 17 de outubro de 2022, eu trouxe aqui para vocês a notícia de que um analista do Morgan Stanley, um dos mais pessimistas e muito respeitado em Wall Street, havia falado que existiria a possibilidade de um rally de bear market nas bolsas americanas. O que é esse tal rally de bear market, pessoal? Nas tendências de baixo, o mercado ele não cai reto, ele vai caindo fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. E, galera, o mercado tinha caído muito, o mercado estava extremamente pessimista, a gente só via dados ruins, o CPI, que foi divulgado lá no dia 13 de outubro, com o índice de inflação lá dos Estados Unidos, o índice de preço ao consumidor veio acima do esperado. Então o mercado todo pessimista, achando que o Fed vai pegar pesado. E aí, na semana passada, a narrativa mudou, tá? Os membros do Fed vinham só falando duro, mas na sexta-feira passada, a última sexta-feira, que foi o dia 21 de outubro, veio um jornalista do The Wall Street Journal e soltou uma matéria dizendo que há uma discussão dentro do Fed em questão aí do risco de causar uma recessão. E galera, com o mercado caindo o ano todo, com um trade muito óbvio de queda, a maioria dos hedge funds, como eu mostrei nos últimos dias, estão vendidos, tá? A maioria dos investidores institucionais estão com um nível recorde de caixa. E quando tá todo mundo com caixa, se sai uma notícia boa, meus amigos, e não tem mais gente para vender, tá muito óbvio que vai cair, todo mundo que tinha para vender já vendeu, qualquer notícia menos ruim ou boa que aparece, pode fazer o mercado subir, tá? E foi o que aconteceu na sexta-feira, quando esse analista do Morgan Stanley falou, aliás, esse jornalista do Wall Street Journal soltou essa matéria dizendo que os membros do Fed poderiam pegar leve a partir de agora, ou começar a reduzir o ritmo do aperto monetário. Isso deixou os mercados animados, tá? Então, percebam, um analista já até tinha alertado que poderia acontecer essa subida, porque o mercado estava muito líquido, porque o mercado estava muito vendido, e aí vem umas notícias que são relativamente boas, o Fed podendo pegar leve. Essa semana a gente está no período de silêncio do Fed, então a gente não sabe se eles de fato vão chegar na quarta-feira, semana que vem, dia 2 de novembro, e vão falar.
macio, se eles vão realmente falar que vão pegar leve. Mas qual que é a narrativa que o mercado está comprando agora, galera? O mercado está comprando a narrativa de que o risco de uma recessão nos Estados Unidos é iminente e que talvez o Fed repense a possibilidade e talvez ele vá mais devagar, talvez ele não dê meio ponto de alta na taxa de juros em dezembro, como já há alguns analistas, algumas pessoas relevantes no mercado falando, e isso animou os mercados. Por que eles estão falando isso? Estão falando isso porque, segundo eles, não vai fazer tanta diferença, tá? Talvez ele não precise subir 0,75, ele sobe um pouco mais lá para frente, mas ele vai subindo aos poucos, esperando essa subida das taxas de juros ter um efeito nos mercados e vendo se é necessário realmente causar essa recessão, se é realmente necessário ir tão longe, subir tanto, contrair tanto as taxas de juros, a economia, para combater a inflação, tá? Então essa narrativa está prevalecendo e isso fez os mercados subirem nos últimos dias. Na terça-feira a gente teve o índice de confiança do consumidor lá dos Estados Unidos que veio pior do que o esperado, alguns dados mostrando aí a possibilidade de recessão, dados do mercado imobiliário mostrando que o mercado imobiliário dos Estados Unidos está perdendo força muito rápido. E isso aí animou os mercados. Pode parecer confuso, galera, mas sim, tá, Tainan, por que o mercado reage bem quando você tem dados que mostram que a economia americana está fraca? Simples, pessoal, o que está fazendo os mercados cair, como eu comentei agora há pouco, é o aperto monetário. Se a economia está fraca, quer dizer que a inflação deve começar a ceder. E se ela está fraca, o Fed tem mais motivos para se preocupar com a recessão. Se ela está forte, o Fed não precisa se preocupar tanto com a recessão, ele pode se preocupar em combater a inflação, tirando a liquidez do mercado. Se ele tira a liquidez dos mercados, ativos de risco caem. Então o mercado ele está reagindo à expectativa de talvez o Fed pegar leve. Galera, por isso esses dados macroeconômicos ruins animam os mercados nesse momento e fazem os mercados subirem. Mas eu acredito que muitas pessoas perceberam que hoje as coisas mudaram, os mercados vinham subindo nos últimos dias e hoje virou. Hoje as bolsas americanas chegaram a cair no auge em torno de 2%. Bitcoin caiu também em torno de 2%. E o que aconteceu? Bem, pessoal, como eu vinha dizendo para vocês, hoje a gente teria algumas informações importantes sendo divulgadas. A primeira é a taxa de juros lá da zona do euro, da Europa, do Banco Central Europeu, e eles subiram dentro do esperado. Era esperado que eles subissem para 2, né, subissem 0,75 a taxa de juros, e eles fizeram isso, tá? Dentro do esperado, às 9h15 da manhã, tudo tranquilo. Mas a bomba, pessoal, o dado mais importante do dia era o PIB trimestral relativo ao terceiro trimestre lá dos Estados Unidos. Eram esperados, era consenso no mercado que viria 2,4, e quanto veio? 2,6. Ou seja, veio acima do que o mercado esperava. O que isso significa, Tainan? Significa que a economia americana, a perspectiva dela aí anualizada com relação, né, levando em conta esse trimestre, foi maior do que o mercado estava esperando. A economia dos Estados Unidos está mais forte do que os economistas estavam projetando. Isso acaba impactando negativamente os mercados. Porque o que os mercados entendem? Olha, a economia dos Estados Unidos está bombando, ela está forte, está crescendo 2,6, mais do que o mercado esperava. Isso quer dizer que talvez o Fed ainda tenha mais espaço para subir os juros e talvez essa narrativa que os mercados estão comprando de que talvez o Fed pegue mais leve não seja tão verdadeira, tá? Então, aí o mercado começou a mudar hoje de manhã. Aí depois, na mesma hora, veio pedidos iniciais do seguro-desemprego. Eram esperados 220 mil, veio 217 mil. O que isso mostra? Menos pessoas precisaram recorrer ao seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Ou seja, o mercado de trabalho está mais forte nessa semana do que os economistas estavam esperando. O que mostra que o Fed tem espaço para apertar mais a economia, para contrair, para subir os juros. Ele pode ser duro, ele pode continuar focado em combater a inflação, porque a economia ainda está tranquila, ainda tem muito espaço. Ele não vai causar uma crise muito grave, muito séria lá na economia americana, subindo os juros, pelo menos agora. Então, isso aí mostrou para o mercado que a economia americana está forte, o mercado começou a reagir mal e mudou, tá? Então, galera, como eu sempre digo, o que está mexendo com os mercados agora, o que está fazendo a direção do Bitcoin não é o gráfico do Bitcoin, não é aqueles indicadores de sentimento, não é indicadores de gráfico, são indicadores do mercado tradicional, indicadores principalmente da economia americana, que é o que vem mexendo com tudo. O Bitcoin, na maior parte do tempo, está correlacionado, está acompanhando bolsas americanas. E se a gente quer saber o que vai acontecer nos próximos dias, a gente tem que olhar esses indicadores. E amanhã a gente tem o indicador mais importante
eu vou dizer do mês de outubro. Esse indicador é o mais importante. Você não deve deixar de olhar o resultado desse indicador amanhã se você investe em criptomoedas. Esse indicador é o PCI, que é a inflação que o Fed olha, pessoal. Lembrem-se, o que derrubou os mercados em junho, o SP500 e principalmente o Bitcoin que caiu da região dos 30 para a região dos 20, foi a inflação do mês de junho, o CPI, que veio acima do esperado. Amanhã a gente vai ter o PCI, que é um dado de inflação que o Fed olha mais do que o CPI, tá? O último CPI, que foi divulgado lá no dia 13 de outubro, uma quinta-feira da outra semana atrasada, ele veio acima do esperado, ele veio o dobro do que o mercado esperava. Será que vai acontecer isso também com o PCI amanhã, às 9h30 da manhã? Se acontecer, meus amigos, eu não consigo ver uma reação boa por parte dos mercados. Eu acredito que as coisas podem ficar ruins, uma vez que o mercado está apostando numa narrativa de que o Fed vai flexibilizar, de que ele pode começar a ir mais devagar, mas se a inflação tiver, mostrar que ela está acelerando, né? A gente já está 12 meses com índices de inflação vindo acima do esperado. Será que o Fed vai pegar leve? Será que eles vão ir para a próxima reunião com esse discurso? Não sei. Eu sei que se esse dado vier, pode ser que aconteça igual em junho. O mercado, ele precifica as coisas antecipadamente. Se ele vê que um dado de inflação veio acima do esperado, ele precifica que na próxima reunião o Fed vai anunciar que ele vai dar altas de juros maiores do que o mercado estava esperando, ou talvez até mesmo subir mais do que o mercado estava esperando. Eu não acho muito provável ele dar mais que 0,75 na próxima reunião de novembro, mas ele pode anunciar alguma medida para dezembro, para a reunião de dezembro, e é isso que o mercado vai estar de olho na próxima quarta-feira, principalmente no pronunciamento e nas informações que forem divulgadas ali pelo Fed. Beleza? Então, meus amigos, é isso. Esse dado é decisivo. Amanhã, às 9h30 da manhã, a gente vai ter o dado mais importante desse mês. Também é o final de mês, última sexta-feira do mês. A gente tem aí vencimentos de contratos futuros mensais. Enfim, é uma data que costuma ter a sua volatilidade natural e a gente vai ter esse evento somado, tá? Hoje os mercados reagiram mal a essas informações mostrando que a economia dos Estados Unidos está forte. Se a gente tiver esse dado de inflação vindo pior do que o esperado amanhã, ou seja, maior do que o mercado está esperando, meus amigos, vai ser a combinação perfeita para os mercados despencarem. Por quê? Porque vai ser economia forte e inflação alta, tá? Então vai estar sendo um recado, olha, Fed, joga juros nessa economia, reduz esse balanço para derrubar essa inflação. Fazendo isso, ele tira a liquidez e derruba ativos de risco. Os investidores, eles não vão ficar esperando isso acontecer, eles vão querer vender antes e aí o mercado pode precificar antes da próxima reunião. É esse movimento, tá? Essas reações do Fed. E só para lembrar vocês, pessoal, o gráfico do Bitcoin não dá para ser analisado aqui no curtíssimo prazo, pelo menos na minha visão, porque ele está andando de lado, ele pode fazer muitos movimentos em falso, mas no longo prazo tá bem nítido e claro o que está acontecendo aqui, tá? Isso aqui é um triângulo descendente, galera. Um triângulo descendente é um padrão baixista, um padrão de continuação da tendência de baixa. Esse padrão indica que os vendedores estão mais fortes. Indica que se eles conseguirem romper a região ali dos 17.500, meus amigos, um abraço, os 12.000 é só uma questão de tempo, tá? Então a gente tem que olhar, porque na minha visão, esses dados de hoje, de amanhã, aliás, da sexta-feira, ele vai ser o gatilho para dizer, tá? O que poderia mudar essa situação e fazer o Bitcoin não cair amanhã se a inflação viesse pelo menos dentro do que o mercado espera, tá? Ou abaixo. Aí seria bom, mas a gente não tem visto isso nos últimos dados. É difícil acreditar que agora as coisas vão mudar radicalmente e a inflação vai vir abaixo, tá? Então é um risco. Essa queda, principalmente dos mercados americanos, agora no final do pregão, agora no final da tarde, na minha visão, tem um motivo muito claro. Os investidores vendendo ativos, saindo de ativos de risco, porque amanhã, às 9h30 da manhã, o mercado spot americano ainda não vai estar aberto, tá? Então os investidores, eles sabem que eles não vão ter oportunidade. Se eles tiverem a oportunidade de vender, vai ser quando o mercado já estiver ali corrigindo. Então eles começam a vender antes de fechar o mercado e causa esses movimentos que a gente está vendo aí no mercado. Beleza? Bem, pessoal, por hoje é isso. Agora a gente deve prestar bastante atenção na manhã. Vou atualizar vocês. Fiquem ligados aqui no canal, na área de comunidade, lá no Telegram e lá no Instagram, porque eu vou estar de plantão esperando esses dados para notificar vocês. Possivelmente posto até um vídeo aí para atualizar, beleza? No mais, desejo aí uma ótima quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!